Quando a gente fala de experiência do cliente no varejo, em geral o que a gente pensa é na experiência na loja, no atendimento. E muitas vezes a gente nem percebe que essa experiência começa antes mesmo do cliente entrar na loja. Por exemplo, um cliente que verifica o horário de atendimento no site, mas chega lá e a loja está fechada. Tudo porque a informação do site não estava atualizada. Ou, por exemplo, quando alguém liga para perguntar sobre um produto ou uma informação e a pessoa que atende o telefone não consegue responder o cliente por falta de treinamento. Perceberam como isso afeta a experiência do cliente mesmo antes dele entrar na loja? Por isso que hoje eu trago aqui algumas dicas para quem é do varejo e quer melhorar a experiência do cliente. Vocês vão ver que são perguntas que você mesmo pode fazer para avaliar o seu negócio, independente do ramo do varejo que a sua empresa atua. Mas primeiro, é bom eu esclarecer aqui uma coisa. Nem sempre você vai ter controle sobre todos os aspectos que influenciam na experiência do cliente. Por exemplo, caso a prefeitura resolva fazer uma obra bem na calçada da sua loja, não vai ter muito o que você fazer a não ser rezar para a obra acabar rápido. Porém, a maioria dos fatores que impactam a experiência estão sim no seu controle. E muitas vezes são coisas bem simples de serem corrigidas. Então, vamos às dicas de hoje. Como eu falei lá no início, a experiência do cliente começa antes mesmo dele entrar na sua loja. Por isso se pergunte, o horário de funcionamento está disponível no seu site e na porta do seu estabelecimento? Esse horário está condizente com o serviço que você oferece? E mais um detalhe também com relação ao horário de funcionamento. Hoje em dia é bem grande a chance de clientes encontrarem a sua loja fazendo uma busca no Google Maps, principalmente por aqueles clientes que estejam de passagem ou de férias na sua cidade. Por isso, certifique-se que o horário de funcionamento que aparece no Google, o chamado Google Meu Negócio, esteja correto. E se você quiser se destacar ainda mais, inclua também os horários especiais, caso a sua loja opere em horários diferenciados nos feriados, por exemplo. Um outro ponto aqui. A gente sabe que em grandes cidades o estacionamento, ou melhor, a dificuldade para estacionar, costuma ser sempre um problema. E é bem provável que isso acabe impactando no seu tráfego de clientes de alguma forma. Por isso aqui vai mais uma dica. Verifique possíveis parcerias próximas ao seu estabelecimento. Talvez seus clientes possam usar o estacionamento de um banco próximo à sua loja nos finais de semana. Pense como você pode facilitar o fluxo de clientes até a sua loja, explorando essas possíveis parcerias. Agora falando da fachada e exterior da sua loja. Quais são as primeiras impressões que você deixa no seu cliente? Você já parou para pensar nisso? A sua loja está bem sinalizada? A calçada e a vitrine da loja estão limpas? E se você oferece um estacionamento exclusivo para os clientes, existem latas de lixo? As vagas para os deficientes e para os idosos estão bem sinalizadas? E se você oferece sim esse estacionamento ou algum convênio que seja, essa informação está disponível no seu site? Você está comunicando essa conveniência para o seu cliente? Ainda falando do exterior da sua loja, como é que é o letreiro? É fácil encontrar a sua loja? Se o seu estabelecimento é próximo a uma rodovia, por exemplo, esse letreiro é grande o suficiente para quem passa em alta velocidade? Agora, vamos às primeiras impressões de quem entra na loja de fato, Ao entrar na loja, existem carrinhos disponíveis para os clientes? Esses carrinhos estão limpos, em boas condições? O tamanho dos carrinhos está de acordo com os corredores e com o layout da loja? Ou eles são muito grandes que acabam travando a passagem de quem transita nos corredores? Sua loja está limpa, clara e com uma boa ventilação? E se tem música ambiente, a música está no volume adequado? Seus clientes foram cumprimentados por algum funcionário ao entrar na loja? Está claro o que eles precisam fazer? E aqui eu vou até abrir um parêntese para explicar o que eu quero dizer com isso. É muito comum, em algumas lojas, um funcionário específico ficar responsável pelo atendimento de um determinado cliente. Em geral, isso acontece em situações que envolvem vendas comissionadas. Então, está claro que existe uma ordem para o atendimento nesse caso? Isso tem que estar muito bem sinalizado para quem entra na sua loja pela primeira vez. E tudo o que eu falei até aqui são detalhes que criam uma primeira impressão na cabeça do cliente. E é importantíssimo se atentar a todos eles. É muito fácil
para um cliente dar meia volta e ir embora se ele sentir que a experiência dele não começou muito bem. Mas vamos lá, vamos imaginar que está tudo certo, seu cliente entrou na loja, agora então vamos ver as segundas impressões que ele vai se deparar. A loja está bem estocada? Existe tudo que o cliente busca? As prateleiras estão organizadas? E se por um acaso um produto não estiver em estoque, há alguma forma do cliente sinalizar isso a você e você entrar em contato com ele quando o produto estiver disponível? Os preços do seu produto estão claros para os clientes, inclusive nas vitrines? Porque tem cada vitrine por aí, difícil você ver os preços, né? Caso existem banheiros nas lojas, eles estão limpos? Estão em boas condições? Há empregados suficientes ou há uma sensação de que a loja está com poucos funcionários? Por exemplo, em lojas muito grandes, é comum a gente ter a impressão de que você vai em algumas áreas, em geral nos cantos das lojas, e não tem ninguém lá para te dar uma informação, te ajudar. Não sei se vocês já sentiram isso. E já que estamos falando dos funcionários, né? Eles estão transitando pela loja, interagindo com os clientes, dispostos a ajudar? Ou estão mexendo no celular? Agora, com relação ao pagamento ou checkout, como é que é, em geral, o tamanho das filas e o tempo de espera para pagar pela compra na sua loja? Se você tem picos de movimento ao longo do dia, você pode, por exemplo, orientar um funcionário para ficar de olho e abrir um segundo caixa caso a fila de clientes passe de um determinado número de pessoas. Há uma boa variedade quanto às formas de pagamento na sua loja? E a cortesia do funcionário do caixa? A pessoa ali foi devidamente treinada para assumir aquela posição? Ela tem autonomia para efetuar todas as funções? Ou o cliente vai ouvir alguma coisa do tipo: peraí que eu vou chamar o gerente para autorizar essa transação? Já que estamos falando de pagamento e tempo de espera, isso é algo importantíssimo também nos restaurantes, porque existe um impacto direto na experiência do cliente, a depender do tempo que ele leva para receber a conta e o troco. Nessas situações, você pode pensar em usar tablets ou algum dispositivo para facilitar e agilizar o processo. Uma outra área aqui para a gente prestar atenção é a área que em algumas lojas é chamada de atendimento ao cliente. Nem todas as lojas têm isso, mas grandes lojas de departamento costumam ter. E, em geral, é aquela seção que cuida de trocas, reembolsos, reclamações. É preciso que os funcionários dessa seção tenham um treinamento específico para lidar com esses clientes. Porque muitas vezes eles estão lidando com clientes que já estão frustrados, irritados. Então, se eles não fizerem um bom trabalho lidando com essas pessoas, isso pode escalar para uma situação ainda mais difícil e o dano vai ser bem pior. Uma outra coisa muito comum nos dias de hoje são os clientes que vão até a sua loja para pegar os pedidos de vendas feitas no site. Existe um processo desenhado para esses clientes? Existe um treinamento dos funcionários para atuarem nesses casos? Onde é que ficam esses pedidos? Como é que você está dando baixa num pedido entregue? E o mais importante, como garantir que você está entregando a mercadoria certa para o cliente certo? E aqui é bom lembrar que nessas situações o cliente quer agilidade. Ele quer pegar o pedido e ir embora o quanto antes. Então é preciso um processo para responder a essa demanda do cliente. Por mais que ele ainda fique ali, andando pela loja, vendo outros produtos, entregue o pedido com rapidez. Faça essa parte primeiro e depois convide ele para olhar outros produtos, quem sabe até gerar outras vendas. A logística e os processos têm que estar muito bem definidos antes de você abraçar as últimas tendências do varejo. Senão isso pode ser um verdadeiro tiro no pé. E por fim, mais uma coisa. Não faça dessa sua área de atendimento ao cliente, aquela que as pessoas vão fazer trocas, reclamações, a mesma área de coleta dos pedidos do site. Elas devem ser áreas distintas, exclusivas, justamente porque a natureza do atendimento e os processos são muito diferentes. Algumas pesquisas indicam que há uma relação direta com o ambiente da loja e a satisfação do cliente. Todos esses aspectos que eu falei hoje de funcionários, iluminação, limpeza, tudo isso se traduz em um tempo maior do cliente na loja, maior fidelidade à marca e, consequentemente, maior receita. Prestar atenção nesses detalhes vai ter uma relação direta com o sucesso do seu negócio. Lembre-se, existem inúmeras opções disputando a atenção do seu cliente. Além dos seus concorrentes,
existem muitas outras coisas que o seu cliente podia estar consumindo. Por isso, se ele já chegou até você, entrou na sua loja, você já ganhou metade da batalha. Agora, faça com que a experiência dele seja agradável, sem surpresas, sem deixar aquela sensação de amadorismo ou de que ele está perdendo tempo. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas você pode implementar hoje mesmo no seu negócio. Me conta aqui nos comentários quais dessas dicas vão te ajudar a melhorar a experiência do cliente na sua loja. Vou querer muito saber. Se gostou dessas dicas e do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.